Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a essa oportunidade de nos reunirmos para mais um estudo. Meu nome é Wagner. Eu participo das atividades do Lar Espírita Irmão André. Estou aqui hoje a convite da Fraternidade Espírita Mundo Luz para desenvolvermos um pouco de compreensão sobre a história do dia, que vai ser Joana de Cusa. Nós vamos ter como tema Joana de Cusa, que era uma das mulheres que acompanhava Jesus. E o nosso objetivo nesse estudo é ver o pequeno relato que temos dela, trazida de João, de Lucas e da doutrina espírita, e buscar dentro desse relato o que podemos tirar para o nosso entendimento, para a nossa compreensão das lições que a experiência de vida que encontramos no Evangelho possa nos trazer. Vamos então dar início à nossa prece e possamos fechar os nossos olhos por alguns instantes e possamos amenizar os nossos pensamentos, deixando um pouco as preocupações do dia a dia. Que sejamos capazes de elevar o nosso pensamento a Deus através do nosso anjo da guarda que nos auxilia, dos bons espíritos, dos mentores da casa que nos acolhe, do Mundo Luz, e através dos ensinamentos do Cristo, que busca nos orientar na nossa jornada física ao mundo espiritual, compreendendo as leis de Deus e nos harmonizando entre nós. Que no início dessa oportunidade, com a harmonização do pensamento em conjuntos, possamos, ao mesmo tempo que peçamos para nós auxílio, amparo e orientação, através do passe amigo enquanto estamos aqui concentrados no estudo, através da água fluidificada que a espiritualidade busca nos auxiliar, e através da nossa harmonização da mente e da nossa vibração em conjunto, e que possamos nesse tom também dispersar daquilo que temos de bom em favor daqueles que desejamos o bem, que são todos aqueles que vivem à nossa volta, tanto perto quanto longe. Sejam eles os nossos familiares, os nossos vizinhos, ou aqueles outros mais distantes, que roga sempre o auxílio do Pai, e que possamos ser esse auxílio que chega, aliviando-lhes as dores. Que possamos dar início ao nosso estudo com o amparo do mundo espiritual, nos inspirando. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Joana de Cusa. E para o nosso estudo, nós vamos ver um pequeno trecho da passagem de Lucas, no capítulo 8, no versículo 3, e também teremos o auxílio para compreender Joana de Cusa e a sua história, o livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto Campos, no capítulo 15, onde ele fala sobre a Joana de Cusa. Nessa lição do capítulo 15, ela está dividida em 3 partes. Então a gente vai fazer uma breve leitura da primeira parte e depois eu vou apresentar algumas informações que a doutrina espírita nos traz, permitindo compreender
a lição que encontramos dentro da história e algumas observações que Humberto de Campos traz para nós. Então, em Lucas, está assim: Joana, mulher de Cusa, que era um alto funcionário público do governo de Herodes, e Lucas continua dizendo que Jesus ele saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. E os 12 discípulos foram com ele. E também algumas mulheres que, com os seus próprios recursos financeiros, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Então, Lucas nos traz essa informação e Humberto de Campos, ou Irmão X, ele nos traz uma informação mais ampliada de quem foi Joana de Cusa e, de forma resumida, o que ela experimentou estando com Jesus. Então, Humberto diz que, entre a multidão, que invariavelmente acompanhava a Jesus, nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher, de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Já que o esposo era um alto funcionário de Herodes, sua posição social financeira também era elevada. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, esposa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugava, onde se ligava, onde se uniam interesses vitais, indispensáveis de comerciantes e de pescadores. Joana possuía verdadeira fé. Contudo, não conseguiu forrar-se, não conseguiu cobrir-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, seus aborrecimentos íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão, e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimento. Então, Joana, procurando Jesus, narra-lhe a dificuldade que ela tem dentro do lar. Então, ela diz: o esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em eterno, em constante contato com os representantes do império, repartia as suas preferências religiosas, ou seja, uma hora ele partia para um comportamento religioso, em outro momento, outra atitude religiosa, conforme o interesse da comunidade judaica em que ele negociava, ora, com os deuses romanos, quando negociavam com os romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgosto no ambiente doméstico. Expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro,
Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou. Jesus lhe falou: Joana, só há um Deus. Não importa o comportamento do esposo, só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor, com o amor de Deus. Certas manifestações religiosas, Joana, no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores daqueles que o praticam. Todos os templos da terra são de pedras. São de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho, Joana, e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue, a luta da explicação, da redenção espiritual, da salvação espiritual, do resgate espiritual daqueles que ainda caminham nos erros. Agradece ao Pai, Joana, o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora, colocando junto de ti um de seus filhos. Teu esposo não te compreende a alma sensível, Joana? Compreender-te-á um dia. É leviano ele, indiferente às coisas? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele, se não houvesse para isso razão justa, mostrando para nós que as nossas ligações têm sempre uma razão de ser. O que cabe a nós é, através do conhecimento e do estudo, compreender qual o motivo daquela ligação. Servindo-o com amorosa dedicação, estará cumprindo a vontade de Deus. Deves, pelo Evangelho, pela renovação espiritual, amá-lo ainda mais, já que Deus permitiu que estivessem juntos. Os são, os sadios, os que têm saúde não precisam de médico, mas os que estão doentes. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mas interrogou: Estre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. E apesar então das palavras do Cristo e do esclarecimento e desse alívio, Joana ainda experimentava dificuldade. Não julgais ser acertado que lute por impor ao meu esposo, forçá-lo, obrigá-lo, os vossos princípios, a seguir as vossas diretrizes? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino?
Então, nós verificamos que Joana desejava pegar aqueles conhecimentos que alcançava a mente dela e que aliviava momentaneamente o seu coração e levá-los para casa e impor esses ensinamentos ao esposo. O Cristo sorriu serenamente e retrucou: Joana, quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas, as mãos bondosas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Quem será que sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Ou será aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da intolerância do espírito? Qual desses dois teria mais dificuldades em agir com caridade? Aquele que conhece os ensinamentos de Deus, que compreende o Pai, ou aquele que ainda está se debatendo na ignorância? Então, quanto à imposição das ideias, Joana, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Porque Deus não pega essas individualidades que criam grandes dificuldades para a sociedade e impõe a eles a essa verdade e a esse amor? Por que não fulmina Deus com o raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Joana, a sabedoria celeste não extermina as paixões. A sabedoria celeste as transforma. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seu filho, esclarece-os no momento oportuno. Então Jesus explica para ela que a ideia de impor ao outro as novas leis, os novos ensinamentos que nós adquirimos, fere os ensinamentos do Cristo, porque ele demonstra que Deus, tendo toda a capacidade, todo o poder, não impõe a nenhum dos seus filhos a verdade e o amor. Deixa que, com o continuar da vida, permita que nós transformamos a nossa ignorância em amor. Joana, o apostolado do Evangelho, a propagação do Evangelho, é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção, da renovação. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se ele fora teu filho e não esposo. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas, Deus não discute com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, Joana, esforça-te também no silêncio e quando
a vida te convocar ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação àquele que te ouve, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino, como o material didático que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento. Ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, sê fiel. E aí a gente verifica que esse resumo dessa história nos traz uma ideia daquilo que muitas vezes podemos experimentar em casa. Como tirar desta história, desse resumo, uma lição para nós? Como compreendermos essa lição e utilizá-la como um elemento de instrução para a nossa vida? Para aquele que desejar conhecer o restante da história, e se tiver o livro em casa, é a lição de número 15. Se não tiver o livro em casa, pode vê-la pela internet, através desse endereço aqui, levando em conta as letras maiúsculas que se tem que digitar, ou então fazendo uma pesquisa no Google, digitando Bíblia do Caminho, espaço, Cusa. Ele vai apresentar 2 links, o segundo link é o que leva para a história. O primeiro link abre o livro todo, Boa Nova, aonde você pode ver as outras lições que lá tem. Mas voltando ao estudo, que lição nós podemos tirar daí? Então eu selecionei pequenos trechos para que nós possamos compreender sobre o assunto. E aí, começamos pela questão 76 do Livro dos Espíritos. Se nós não compreendermos esse trecho do Livro dos Espíritos, fica muito difícil compreender e aceitar a lição da Joana de Cusa. Mas se tivermos compreensão desse pequeno trecho do Livro dos Espíritos, a nossa vida se torna mais simples, pois começa a nos dar esclarecimento de quem somos e de quem são aqueles que estão à nossa volta. No Livro dos Espíritos, na questão 76, eles nos dizem assim: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação e povoam o universo fora do mundo material, mostrando a nós que o espírito não precisa da matéria para existir. Utiliza ela para aprender, aprimorar. Na questão 88, o espírito é, se nós quisermos, pois eles ainda não têm palavras adequadas para definir o que é o espírito, o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E é importante nós termos essa visão de nós, espíritos, e daqueles que estão à nossa volta e que também são espíritos. Porque sem essa compreensão é difícil perdoar, é difícil vivenciar a vida da Joana de Cusa e é difícil amar. Mas trazendo essa compreensão do que é o espírito, já se torna mais simples amar, já fica mais fácil perdoar e o convívio se torna mais harmonioso.
Por isso que Jesus disse a Joana: vá, filha, volte para casa e ame o teu companheiro como fosse um filho teu. E a doutrina continua dizendo para nós que essa chama ou essa centelha tem uma cor que para vós, se pudéssemos vê-la com os nossos olhos físicos, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. E aí a gente verifica que entre o espírito escuro e o espírito brilho do rubi, há um caminho a ser percorrido. Caminho este que cabe a cada um de nós trilhá-lo. E aí, para compreendermos melhor esse caminho, essa distância entre um e outro, eu trouxe um pequeno gráfico para nossa compreensão e estudo. Se a doutrina diz que o espírito escuro é o espírito menos puro, e ela fala que o espírito cor de rubi é o espírito mais puro, se a gente observar o corpo físico, nós vamos observar que ele começa pequenino, na condição de bebê, nada sabe, nada faz. Tudo é dependente. Mas ao longo dos anos, ele vai crescendo, se tornando criança, jovem, adquire responsabilidade, passa a fazer as coisas com uma certa liberdade, alcança a idade adulta e vai amadurecendo, adquirindo conhecimento e passa a auxiliar os que vêm atrás, até que o corpo físico alcance os 100 anos e desencarne. A doutrina diz que o espírito escuro é o espírito impuro, e aí eu trouxe a ideia de um espírito bebê. Porque quando Deus cria o espírito, ele é simples e ignorante, nada sabe. Então podemos ter para o nosso estudo a ideia de um espírito bebê. E, ao longo dos milênios, dos milhares de anos e das milhares de reencarnações, o espírito vai passando de grau em grau, adquirindo novos conhecimentos, crescendo em sabedoria, em inteligência, e continua o seu progresso evolutivo. E a doutrina nos mostra que são milhões e milhões de anos em cada etapa e milhares de reencarnações em cada etapa, até que um dia alcançamos a condição de espíritos puros, espírito cor de rubi, espírito puro, até alcançarmos a figura do Cristo. A doutrina nos diz também que Deus impõe ao espírito a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Da mesma forma que os pais impõem às crianças pequeninas a escola, com o fim de fazê-las chegar à instrução. Para uns é uma expiação quando reencarnam, para outros missão. Mas, para que possam alcançar essa perfeição, os espíritos têm que sofrer todas as vicissitudes que a existência do corpo oferece. E o espírito uma hora nasce rico, outra hora nasce pobre, uma hora nasce num corpo feminino e outra hora nasce num corpo masculino. Então a gente vê que a alma que habita o corpo feminino de Joana de Cusa já carregava bastante entendimento, pois ela se aproximava do Cristo. Já o esposo, como não aceitava ainda os ensinamentos do Cristo, dar a entender que ele ainda era uma alma mais jovem,
menos reencarnações, ou que recusava também o esforço do estudo, que é o que acontece com todo aquele que não deseja ir à escola. A doutrina também nos diz que não devemos esquecer nunca que nós, os espíritos, qualquer que seja o nosso grau de adiantamento, a nossa situação, tanto como reencarnado, como na erraticidade no mundo espiritual, aguardando nova reencarnação, nós estamos sempre colocados entre um espírito superior que nos guia e que nos aperfeiçoa. E aqui nós temos o exemplo da Joana de Cusa, que estava diante de um espírito superior que a auxiliava, porque ela ia ao encontro dele. E também estamos entre um inferior para o qual nós temos que cumprir esse mesmo dever. Da mesma forma que o Cristo vem a nós nos trazer a orientação, cabe a nós a responsabilidade de irmos ao encontro daqueles que convivem conosco, levar-lhes a orientação. E essa orientação ela não se dá numa única reencarnação. O tempo é muito pequeno. Nós precisamos renascer muitas vezes para irmos ajustando o auxílio que oferecemos àqueles aos quais desejamos elevá-los através do exemplo, pois o exemplo arrasta. O Cristo arrastava a multidão. Nós precisamos também fazer o mesmo. E é por isso que o nosso conjunto familiar é composto de almas diversas, um mais elevado do que o outro menos elevado, conforme a gente viu aquele gráfico de estudo ali atrás. À medida em que passa os milênios, à medida em que o espírito reencarna inúmeras vezes, mais conhecimento ele adquire. E periodicamente ele é orientado a vir ao encontro daqueles que menos sabem para auxiliá-los. E aí constituímos família, esposa, esposo e filhos. A doutrina diz que os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. Então a alma, quando chega num planeta, o espírito, quando se aloca em um planeta para aprendizado, ele se conecta ao fluido cósmico universal daquele planeta e, pela sua vontade e seu conhecimento, constitui o seu corpo espiritual. E a cada planejamento reencarnatório é o corpo espiritual que fornece o molde e os recursos alimentares para o desenvolvimento do corpo físico. Voltando a Joana de Cusa, Humberto de Campos nos diz assim: como se o ensinamento do Mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma, fixado na alma de Joana de Cusa, pela exemplificação, pelas palavras amáveis, porém instrutivas, inteligente, considerou que Joana de Cusa considerou que antes de ser esposa na terra, já era filha daquele pai que do céu lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios em favor do outro. Por isso Jesus dizia a ela que havia uma razão, um motivo para o qual ela se encontrava com o esposo aqui. Humberto finaliza esse trecho dizendo que desde esse dia memorável para a sua existência,
onde ela recebeu o esclarecimento, a explicação do Cristo, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação, de uma submissão, de uma aceitação pela dificuldade que ela encontrava no lar, pois foi a ela esclarecido a necessidade do amparo àquela alma irmã que estava encarnado na posição de esposo dela. Era um filho de Deus, irmã do Cristo, irmã de Joana de Cusa, e, como renasceram no mundo físico, vieram com destinações de aprendizado e orientação. Ela veio na forma de uma esposa e ele surge na forma de um esposo a receber orientação dela. Sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. E aí a gente verifica que, como Humberto de Campos nos disse, Joana de Cusa ela possuía verdadeira fé. Ela também, como disse Jesus, só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor do Cristo, de Deus. E aqui também Jesus diz que veio abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Então nós verificamos que encontramos fé em vários pontos do texto. Mas o que significa fé? Se olharmos no dicionário, encontraremos uma definição. Mas essa definição não nos auxilia a compreender os ensinamentos do Cristo e muito menos a compreender os ensinamentos dos Espíritos. Por isso, os Espíritos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 19, lá no item 3, aonde eles dizem que a fé transporta a montanha, eles nos trouxeram uma definição de fé que nos permite compreender Joana de Cusa. Lá diz que, noutra acepção, noutro sentido ou noutro significado diferente do dicionário, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de alguma coisa, no fazer alguma coisa, a certeza de atingir determinado fim. É como essa moça que, jovem, pensando, decide um objetivo, ser médica. Então ela tem uma trajetória entre o momento em que ela decidiu até o momento em que ela quer alcançar aquele objetivo. Então a doutrina diz que entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela, a fé, dá uma espécie de lucidez, uma espécie de clareza para a moça que permite ela se veja em pensamento, agora, neste momento, a meta que quer alcançar, que é o ser médico, e os meios de chegar lá. Então, ela, conhecendo a trajetória que precisa seguir, ela medita que sabe que tem que se esforçar para entrar para a faculdade, e ao conseguir entrar na faculdade ela precisa estudar muito até alcançar o diploma. E aí
o objetivo de ser médico é alcançado. Então, de sorte que aquele que possui fé caminha, por assim dizer, com absoluta segurança, porque ele está aqui, sabe aonde quer chegar e já antecipadamente planeja e conhece as dificuldades que terá que enfrentar até que chegue aqui. Voltando a Joana de Cusa, vamos verificar que Jesus diz para ela que ela acompanhava Jesus nas pregações do lago. Então nós vamos verificar que ela conhecia os ensinamentos de Jesus, as promessas do Cristo, o que se faz hoje e qual o objetivo a ser alcançado. Ela conhecia as bem-aventuranças. Ela sabia que aquele que era pobre de espírito aqui na terra alcançava o reino dos céus. Ela compreendia que aquele que era misericordioso também receberia misericórdia. Então a fé dela é construída em um ponto inicial aqui e um campo de visão que alcança o futuro e sabendo as lutas que se precisa ter para alcançar os objetivos. Por isso Jesus citou sempre a questão da fé e Humberto de Campos dizia que ela tinha muita fé. No livro Consolador, Emmanuel nos ajuda dizendo assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante, tranquila, na confiança, de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, porque a gente passa a conhecer as leis divinas com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Ela tinha conhecimento dos ensinamentos do Cristo. Apesar da dúvida que ele tocava, ela tinha sabedoria. E o esclarecimento do Cristo naquele momento em que conversaram foi para ela o auxílio e o amparo que fortaleceu na sua alma o entendimento da lição que ela precisava carregar no seu dia a dia. Joana possuía verdadeira fé, mas, como ela diz, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Então, Jesus pede para que ela ame-o mesmo assim. E Jesus diz que, servindo-o com amorosa dedicação, ela estará cumprindo a vontade de Deus, porque Jesus também diz: não te acharias ligada a Ele se não houvesse razão para isso. Num outro ponto, Jesus diz que deves, pelo Evangelho, pelo novo, pela boa nova, amá-lo ainda mais. E diz que os sãos não precisam de médico, mas aqueles que se encontram em dificuldades precisam do nosso amparo. E Jesus ainda diz que sê fiel, Joana, a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho.
E ele finaliza dizendo a ela: Joana, volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino, como o material didático que lhe foi dado para estudo e desenvolvimento, que o céu colocou em tuas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. E aí também precisamos compreender o que é amar. Mas se nós utilizarmos o dicionário humano, nós não compreenderemos os ensinamentos da doutrina e do Cristo, inclusive quando nos diz que devemos amar os nossos inimigos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, agora lá no capítulo 11, no item 10, o Sanson, ele traz para nós uma definição de amar que permite a Joana de Cusa voltar para casa, que nos permite amar os nossos inimigos e amar aqueles que estão ao nosso lado. Amar, dentro do Evangelho, está assim, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, ser aquele que cumpre as promessas que faz, é o homem ser probo, é aquele que é honrado, que é íntegro, que apresenta um excesso de honestidade, é o homem consciencioso, que tem consciência, que aquele que é consciente, meticuloso, cuidadoso, responsável, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. Então, amar, no sentido profundo, é sermos leal, sermos probo, sermos consciencioso, para que nós sejamos capazes de fazer ao outro, não importa quem seja, o que gostaríamos que fosse feito a nós. Amar é procurar em torno de nós, à nossa volta, à minha volta, o sentido íntimo de todas as dores que alcança o nosso próximo, que acabrunha os seus irmãos, que abate, que humilha os nossos irmãos, para suavizá-las. Então, o amar é buscar junto de nós o sofrimento daqueles que estão à nossa volta e aliviá-los. Por isso Jesus sugeria que Joana de Cusa voltasse para o lar, amasse o esposo, como se ele fosse para ela um filho. E eles continuam definindo: amar é considerar como sua a grande família humana. Porque quando se considera como nossa essa grande família humana, aonde quer que estejamos, perceberemos a dor aqui, ali, e saberemos estender as mãos para socorrer, para ajudar. Tanto que há um momento em que Jesus pergunta a Joana e que ele diz a ela que, vamos ver onde está a tela, Joana, quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou terá mais dificuldade em estender as mãos fraternas aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância?
Então, Jesus mostra para nós que aquele que conhece, aquele que compreende e aquele que ama, considera como sua a grande família. Porque essa grande família, todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. Porque renasceremos muito, milhares e milhares de vezes nos purificando. Mas se nós fazemos isso, os outros que também são filhos de Deus seguirão essa mesma trajetória. E os espíritos que compõem esse mundo mais adiantado são como nós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. E aí a gente verifica que, no momento, a alma, o espírito é lançado ao espaço na condição de espírito bebê. E ao longo dos milênios e das milhares de reencarnações, caminha ele para a condição de espírito puro e alcança esses mundos mais adiantados, aonde todos nós nos encontraremos dentro de certo período. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele, o Espírito, se depura. Isso está lá na questão 18 do Livro dos Espíritos. Então nós precisamos compreender que, da mesma forma, no mundo físico, as crianças pequeninas têm escola e orientação adequada, e à medida que crescem, avançam por escolas mais sofisticadas e com mais instrução, até alcançar a faculdade. E aqui receberão mais orientação. E muitos dos que estão aqui saem daqui para auxiliar os que estão aqui. E percebemos que muitos dos que estão aqui vêm para cá para auxiliar estes pequeninos. Então nós vamos verificar que à medida em que o espírito se depura, ele auxilia, como a gente verifica que à medida em que o corpo físico amadurece, nós vamos auxiliando aqueles que estão em posição menor do que nós, vamos auxiliando os mais jovens. Assim, o espírito perfeito, ou o espírito mais adiantado, vai amparando os que estão na retaguarda. É o que Jesus pedia a Joana de Cusa. E Jesus vai finalizando dizendo para ela: ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se fora teu filho. E aqui a gente verifica Joana de Cusa numa posição mais elevada, e o espírito que habitava o corpo masculino, na posição de seu esposo, uma alma mais jovem que precisava de auxílio. E Jesus diz que a imposição das ideias não se faz, tanto que ele nos traz o exemplo dizendo que Deus não impõe a verdade e nem o amor aos tiranos, e nem tira do mundo físico com o raio os desalmados. Ele nos diz que a sabedoria celeste não extermina as paixões, mas através da orientação transforma essas paixões. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. E esse esclarecimento dos filhos pelo Pai vem através de cada um de nós. Aquele que se encontra nessa posição é o orientador dos que estão atrás.
tanto que os que estão à sua frente vêm ao seu encontro e trazer orientação, e trazer confiança, e trazer esclarecimento. Emmanuel diz para nós que a educação confere discernimento. E aí a gente precisa do dicionário para entender as palavras de Emmanuel. E vamos verificar que educação é a ação ou efeito de se educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. O confere é o mesmo que ceder, de conceder, de dar. E o discernimento é a aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Então verificamos que para se ter discernimento, obrigatoriamente tem que ter educação. O lado intelectual confere condições do indivíduo perceber o que é certo e o que é errado. E Emmanuel continua dizendo que o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer aos que estão à nossa volta, que nos permite amar os que estão à nossa volta. E no livro Fonte Viva, lá no capítulo 28, Emmanuel também diz que quem estiver em companhia da paz, que ajude aos desesperados, que distribua a paz. Quem guarde a alegria, divida essa graça, essa alegria, esse favor, essa dádiva, essa bênção que vem dos céus, do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. E Humberto de Campos vai encerrando a história para nós dizendo assim: os algozes da Marte, os carrascos de Joana de Cusa, cercaram-lhe de impropérios, de ofensas, a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar. Não apenas a morrer, mas também a vos amar. E Humberto finaliza dizendo para nós que neste instante, esse suplício, sentiu Joana de Cusa que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo. Eu aqui estou. E o Espírito cristão do Mestre Jesus, vindo ao encontro de Joana, que deixava a roupagem física que temporariamente lhe fora emprestada para desenvolver-se, aprender, aprimorar, se desfazia. E o espírito adulto, que crê em Deus e nos espíritos,
subiam ao céu junto ao Cristo. Que essas lições que nós percebemos que a doutrina nos oferece possa servir de meditação, de reflexão para o nosso dia a dia. Para percebermos que, muitas vezes, a vida pode ser um pouco difícil, mas, como diz Jesus, Joana, se você tem este como seu companheiro, há uma razão de ser. Considerou que antes de ser esposa na terra, Joana era filha do Pai, que do céu lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. E que nós possamos, através dessas reflexões, guardarmos a lição, meditar sobre ela e verificar em que momento podemos utilizar estas orientações no nosso dia a dia. Eu agradeço a todos a companhia. Vamos agora para a nossa prece de agradecimento, mas antes eu tenho um recadinho para vocês. Amanhã, na Fraternidade Espírita Jesus Amigo, no horário de 9 horas, estaremos aqui de volta com o tema União Fraternal do livro Fonte Viva, a lição é 49. Ficam todos convidados a este encontro. Se sentiram confortáveis e bem aqui, e que se tiverem tempo, aguardo vocês lá. Então vamos à nossa prece de agradecimento. Que possamos nós elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a existência da vida física, a Jesus, que nos ampara e nos ilumina com os seus ensinamentos e exemplo, aos mentores da casa, que nos favorece esse encontro de estudo, no qual abrimos mão de alguma coisa para estarmos aqui reunidos. O nosso anjo da guarda, que agradecido fica sempre que buscamos nos orientar, pois a tarefa dele de nos auxiliar se torna mais simples, pois ele passa a lidar com a mente mais esclarecida. E que possamos nessa oportunidade, reunindo as forças físicas e espirituais que nos sobram, direcioná-las ao mundo espiritual, em favor de todo aquele que, abandonado, triste, angustiado, possa receber o alívio que lhe permita ter coragem e disposição para continuar na vida, trabalhando e se melhorando conforme a oportunidade que a existência lhe permite. Agradeço a todos a companhia. Até um outro momento, ou até amanhã às 9 da manhã. Abraço a todos. Até o próximo.